Olá pessoal, aqui é o Dr. Otton, presidente da Associação Paulista de Medicina José dos Campos. Estamos agora gravando o primeiro podcast Fala Doutor. Pessoal, estamos aqui gravando o nosso primeiro podcast. Estamos ingressando nessa era digital, né? Então, vimos a importância de fazermos o podcast para podermos levar informações para a população em geral sobre assuntos relacionados com a área da saúde, né? A intenção do podcast é que seja um bate-papo descontraído. Levar informações da área da saúde para as pessoas que não sejam dessa área, mas que têm interesse em se cuidar, têm interesse em se manterem saudáveis. Por isso, nós temos a intenção de focar mais na área de prevenção e orientarmos para quando você deve procurar realmente o auxílio médico. Quando você apresentar algum sinal, algum sintoma do que nós comentarmos aqui, você vai procurar o auxílio de um médico. Aquele velho ditado, né? É melhor prevenir do que remediar, vai ser a tônica desse podcast, que estaremos contando sempre com profissionais, médicos experimentados, médicos que são referências na sua área de atuação, para que a gente possa levar o melhor do nosso conhecimento para vocês. E hoje, para iniciar o nosso primeiro podcast, nós temos aqui conosco o Dr. Davi Alves de Souza Lima. O Davi, um colega de longa data, foi presidente da Associação Paulista de Medicina na última atuação, né? Hoje sou eu o presidente, Otton Becker, né? E o Dr. Davi hoje também é o diretor distrital das APMs do Vale do Paraíba. Então, Cruzeiro, Guaratinguetá, Taubaté, todos estão na coordenação dele. Caraguatatuba. Tá? Então, Dr. Davi, hoje a gente gostaria de comentar, que você comentasse conosco sobre um tema muito importante hoje. Nós tivemos 2 anos aí enfrentando a síndrome do Covid, né? E hoje muitos estão com a sua saúde mental afetada. Então, o tema hoje, nós vamos falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre insônia, e falar principalmente sobre a síndrome pós-Covid, né? O que trouxe de problemas para a gente. Davi, eu gostaria que você primeiro se apresentasse e depois eu começava com algumas perguntas para você. Legal. Otton, primeiro eu queria agradecer o seu convite, o convite da Associação Paulista de Medicina, aqui de São José dos Campos. Eu acredito que esse projeto aí que você está implementando junto com a diretoria social, cultural, né, de comunicação, é o primeiro projeto que eu vejo na APM no estado inteiro. Eu desconheço que a APM tenha um podcast assim, como a gente vai fazer aqui em São José, de forma mais regular aí com colegas médicos. Então, acho que a gente está na vanguarda também nesse aspecto aí. Eu sou o Davi Souza Lima, eu sou médico psiquiatra. Eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas em Santos, em 2003. Depois eu fiz a residência em psiquiatria na Santa Casa. Depois eu fiquei um tempo na Escola Paulista de Medicina, acompanhando com o professor Del Porto a questão das doenças, principalmente transtorno afetivo bipolar. Acompanhei também o toque com a professora Cristina, né, a Kika. E junto com isso também eu fiz, durante a minha vida, eu sou formado em Direito também, eu sou bacharel em Direito. E eu fiz até o 3º ano da Faculdade de Esporte na USP, daí eu parei
e acabei fazendo meu mestrado nessa área de esporte, que sempre foi uma área que eu gostei bastante. E a APM entrou na minha vida há muitos anos e é uma instituição que eu respeito muito e que tem uma dinâmica e uma importância não só dentro do meio médico, mas na sociedade, que eu julgo de fundamental importância, porque a APM acaba ajudando e formando também opinião para que a gente consiga ter uma saúde melhor, não só para a população, e que os médicos também tenham um local para, enfim, conversar e discutir os grandes problemas da nossa área. Davi, obrigado pela apresentação. Primeiramente, então, vamos entrar no que interessa para a população. O que vem a ser a síndrome pós-Covid, né? E me diga quais são as principais repercussões na área da psiquiatria, que é a área que você tem um amplo domínio. Então, quando surgiu a Covid, né, no final de 2019, comecinho de 2020, quando começou a pandemia realmente aqui no Brasil em março, né, todos os trabalhos ainda eram muito incipientes, o meio médico ainda não conhecia, né, de uma maneira mais ampla o que é a Covid realmente. E aí, com 2 anos de pandemia, muitos trabalhos foram feitos, muitos estudos foram feitos, e a gente percebeu que a Covid, ela é uma doença que, no fundo, é uma doença sistêmica, não é uma doença que atinge só o pulmão, como inicialmente algumas pessoas imaginavam. Hoje, a Covid, a gente vê que pode atingir várias partes do corpo: pulmão, o cérebro, os rins, a parte vascular, o coração, enfim. E isso pode gerar problemas quando você está com a Covid, né, de forma aguda, mas isso pode acontecer também uma série de problemas pós a resolução do quadro, que é o que a gente chama de síndrome pós-Covid. Então, a pessoa contraiu a Covid, seja uma Covid leve, moderada ou grave, e ela pode ficar com sequelas, né, com repercussões depois dessa Covid. Do ponto de vista psiquiátrico, o que a gente tem visto e o que os trabalhos têm mostrado? Eles têm mostrado que as pessoas que tiveram a Covid, essas pessoas elas têm uma maior chance de ter quadros depressivos, ter quadros ansiosos, alterações relacionadas ao sono, principalmente, que hoje é um problema muito grave aí na população em geral, quadros relacionados à memória, à atenção, à parte cognitiva da pessoa pode ficar com algumas questões nesse aspecto, a pessoa pode ficar um pouco mais esquecida, às vezes o pensamento fica um pouco mais nebuloso, então, basicamente, do ponto de vista psiquiátrico, isso é o que a gente tem visto mais na prática clínica. Claro que isso não, como eu disse, não acontece só do ponto de vista psiquiátrico, mas a área que eu tenho mais conhecimento é nesse aspecto, mas a gente precisa de ver essa doença como uma doença do corpo inteiro nesse aspecto. Legal. Então vamos falar sobre uma coisa que aparentemente aumentou muito com a pandemia, que é a depressão. Então eu queria que você definisse para a gente, para quem está nos vendo, o que é a depressão. A depressão é um tema, assim, é uma doença muito discutida dentro da área psiquiátrica e é um problema de saúde pública hoje em dia. Já vem há muito tempo sendo discutido, mas basicamente a depressão ela se caracteriza por alguns sinais e sintomas que acontecem com a pessoa. O que é o mais comum? Quando a pessoa está deprimida, ela começa a ficar triste, ela começa a ficar desanimada, ela fica sem vontade de fazer as coisas, ela perde a energia que ela tinha normalmente, aquele pique que ela tinha. Normalmente isso tem que acontecer por pelo menos 15 dias seguidos, a maior parte do tempo, gerando um sofrimento para a pessoa e gerando um prejuízo funcional na vida da pessoa. O que é isso? Então, a vida da pessoa estava, de alguma maneira, funcionando de uma certa maneira, quando aparece esse quadro, deixa de funcionar. Começa a gerar uma série de problemas. Então, basicamente, a depressão se caracteriza por esses sintomas aí. E hoje é uma doença, e inclusive uma doença muito estudada e causa de muitos afastamentos, inclusive de trabalho, de muito sofrimento para a população, para quem tem esse transtorno, essa doença. Mas tem tratamento, né? Parece que as pessoas têm medo de
de terem esse diagnóstico, né, acabam procurando menos os colegas médicos, né? É verdade. Tem tratamento, normalmente o tratamento costuma ser eficaz, o tratamento não é só remédio, é muito importante uma mudança no estilo de vida da pessoa também. Então, se a pessoa não faz exercício físico, é recomendável que ela comece a fazer uma atividade física após uma boa avaliação clínica, cardiológica, obviamente. Muitas vezes a terapia costuma ajudar muito também. A questão da pessoa começar a fazer coisas que ela gosta de fazer, isso é algo que para o mundo mental é algo muito importante. Quando você faz coisas que você gosta, que te dá prazer, e de certa maneira é um hobby, isso faz com que o seu cérebro, a sua mente descanse, e isso faz com que o seu funcionamento, no geral, melhore. Então é super importante essa questão de em determinados momentos da semana, você ter um tempo livre para você sair, para você assistir um filme que você gosta, você fazer uma caminhada, ler um livro que você acha interessante, enfim, fazer coisas que você gosta. E como você muito bem colocou, existe tratamento, muitas vezes ainda existe, isso tem melhorado nos últimos anos, né? Mas o preconceito em relação à área psiquiátrica ainda é uma das áreas médicas onde existe esse preconceito. Melhorou muito. Então, às vezes, as pessoas elas têm medo, né? Ou um certo receio de serem rotuladas com uma doença X, Y ou Z na área psiquiátrica e, às vezes, demoram para procurar uma ajuda. E a gente sabe que a psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra e que, no fundo, essa especialidade está tentando ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Legal, Davi. Mas me diga, os casos de depressão, eles têm aumentado durante esse atual cenário da pandemia, assim, de 2020, de março de 2020 até 2022. O que você teria a falar sobre isso? Olha, eu posso falar com a minha prática clínica, eu vi no consultório que aumentou sim, e trabalhos científicos têm mostrado também que a prevalência e a incidência de depressão aumentou durante a pandemia. Isso pode ter ocorrido por uma série de fatores. As pessoas ficaram muito isoladas durante a pandemia, então esse contato social diminuiu muito durante a pandemia, e a gente sabe que o ser humano é um ser sociável. O ser humano ele precisa do contato com as outras pessoas. E a pandemia distanciou muito, porque todo mundo ficando em casa, muita gente fazendo home office, quando saía, poucos contatos, né, evitando sempre aglomeração, muita gente, que era o correto a se fazer realmente, porque a Covid é uma doença que se pega principalmente, a transmissão é principalmente pelo ar. Mas todo esse contexto social que a pandemia trouxe acabou também trazendo um distanciamento e um sofrimento mental para as pessoas. Então isso pode ter sido uma das causas que tenham contribuído para que a gente tenha um aumento nos casos de depressão no geral. Legal, Davi. Eu gostaria que você falasse agora para a gente sobre ansiedade, porque aparentemente também está relacionado com a parte de depressão. Então, o que vem a ser ansiedade? Isso, esse é um tema super importante, viu, Otton? Porque, assim, a ansiedade é um sentimento, é um sintoma que a pessoa tem. Todos nós temos ansiedade, faz parte da vida de uma pessoa normal ter ansiedade. Então, se eu vou fazer uma apresentação, se eu vou ler um texto na frente de muitas pessoas, enfim, várias situações podem gerar ansiedade. O problema da ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade está muito ligado a esses sintomas, normalmente são sintomas relacionados ao corpo e à mente que geram sintomas desagradáveis. Então, quando a pessoa está muito ansiosa, com muita frequência, o coração pode acelerar, ela pode ficar sudoreica, ela pode eventualmente ter tremores. Do ponto de vista mental, ela começa a ficar angustiada, às vezes vem pensamentos na cabeça dela de que algo não vai dar certo, vai acontecer algo de ruim comigo, eu não sou competente para fazer aquilo e tudo mais. E essa parte mental e essa parte física acaba desorganizando a pessoa. Quando isso acontece até um nível tolerável, onde a pessoa consegue tocar o barco, vamos dizer assim, isso é normal e todos nós passamos. A ansiedade ela passa a ser doença quando ela começa a gerar um sofrimento muito grande para a pessoa e quando isso fica a maior parte do dia da pessoa. Então a pessoa deixa de fazer coisas que ela fazia anteriormente porque a ansiedade não deixa ela ir para frente.
Quando isso acontece, começa a ser preocupante e aí normalmente precisa de uma intervenção médica para ajudar essa pessoa. Perfeito. Eu gostaria que você falasse agora quais são as principais causas para alguém desenvolver depressão ou ansiedade. Você já comentou alguma coisa? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. E é muito comum essa comorbidade, né? A questão da pessoa ter depressão e ter ansiedade junto. Né, os transtornos mistos que a gente chama, né, de ansiedade e de depressão. Hoje a gente sabe que assim, tanto a depressão quanto a ansiedade, existe um componente genético, como a maioria das pessoas. Então, a pessoa que tem um quadro depressivo, se você for fazer uma avaliação mais ampla, normalmente o pai, a mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, alguém normalmente, se você fizer uma pesquisa, deve ter tido depressão. A mesma coisa com a ansiedade. Outra questão que é muito ligada a essas duas doenças é a questão do meio ambiente e do estresse. Se você está num meio ambiente que ele é mais tranquilo, ele é mais calmo, ele é mais harmônico, a chance de você desenvolver um quadro depressivo e um quadro ansioso é menor, porque isso gera uma certa tranquilidade, uma certa calma. Não é uma blindagem total, mas é muito mais saudável você estar num ambiente mais tranquilo, mais calmo. E o que você pode fazer para tentar evitar e lidar melhor com essas questões da depressão e da ansiedade? De certa maneira, a gente já falou. É procurar ter uma vida muito saudável, né, se alimentar bem, fazer exercício físico com regularidade, você, se possível, fazer uma terapia no sentido de autoconhecimento. Hoje a terapia ela é vista muito com essa questão de você fazer uma reflexão do que está acontecendo na sua vida para que você melhore e possa dar um passo para frente. Então, você fazendo essas coisas, né, e tentando ter um estilo de vida mais tranquilo, a chance de você se proteger aumenta muito. Muito bom. Então, sem dúvida, né, a pessoa que trabalha no local que ela tenha prazer de trabalhar, a pessoa que está fazendo uma atividade física, vive numa família harmônica, tudo isso vai dificultar que venha a desenvolver esses sintomas, né? Com certeza. Quanto mais tranquilo o ambiente, melhor. E eu não estou querendo dizer que a pessoa tem que ter uma vida sem estresse, sem tensão, porque o estresse ele faz parte da vida de todas as pessoas. Mas uma diferença que tem muita relevância é como a pessoa lida com o estresse, né? Aí entra um conceito, né, que é muito discutido hoje, que é o conceito de resiliência. O que é resiliência? Resiliência está muito ligado a esse conceito de como suportar a pressão. Suportar que pressão? Então as pessoas elas se manifestam de maneira diferente com estímulos muitas vezes semelhantes. Então, às vezes, para uma pessoa fazer uma apresentação num auditório de 100 pessoas, isso pode ser extremamente estressante para essa pessoa e para outra pessoa pode ser super tranquilo. A pessoa já é acostumada a falar em público e tudo mais, e isso pode ser super tranquilo. Então, as vivências e como a pessoa lida com os diferentes estresses que a vida nos traz, isso faz diferença também. Algo é treinável, se você vivencia uma situação num número de vezes maior, você tende a se adaptar melhor a essa situação. Mas algo é muito da personalidade da pessoa também. Legal. E diga uma coisa, viu? O que a gente pode fazer, o que nós podemos fazer para tratar a ansiedade? Olha, o que pode ser feito para tratar a ansiedade, né? O DSM-5, que é a classificação americana, né, o Manual Estatístico e Diagnóstico das classificações relacionadas à saúde mental, ele classifica os transtornos de ansiedade em 11 tipos diferentes, né? Um modelo para a gente entender a ansiedade é o transtorno de pânico, a chamada síndrome de pânico. Do pânico, né? Que o pessoal fala muito aí às vezes. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade que está muito ligado a essas questões da pessoa, às vezes, do nada, ela ter um ataque de pânico. O que é esse ataque de pânico? Então eu estou sentado aqui e aí eu conversando com você, aí meu coração começa a disparar, eu fico sudoreico, eu fico tremendo, eu fico achando que, nossa, será que eu vou ter um AVC, eu vou ter um infarto, eu vou passar muito mal, eu começo às vezes não me reconhecer onde eu estou, o que eu estou fazendo e tudo mais. É uma sensação muito desagradável. Então, para entender melhor a ansiedade, às vezes a gente entendendo o pânico, às vezes facilita. O que você pode fazer para melhorar isso daqui?
Aí a gente volta àquelas questões que a gente já falou, né, de ter um estilo de vida mais tranquilo e você procurar principalmente esse aspecto. As coisas que você tem dificuldade, muitas vezes você tem dificuldade de fazer alguma coisa, as pessoas elas tendem a ter um comportamento de esquiva e não enfrentar a situação. E as pesquisas mostram que é justamente o contrário. Quando você tem medo de algo e quando você acha que algo não vai dar certo, normalmente você não quer fazer, mas as pesquisas mostram que se você enfrenta a situação, a tendência é que num primeiro momento você tenha sim medo, mas num segundo momento esse medo seja menor, num terceiro seja menor. De certa maneira você vai dessensibilizando quando você enfrenta a situação. Então uma estratégia interessante muitas vezes quando você tem medo, você tem ansiedade de alguma coisa, não fuja e não coloque esses sintomas embaixo do tapete. Tente entender o que está acontecendo e tente enfrentar a situação, mesmo que seja devagarzinho, mas tente avançar, porque isso ao longo do tempo vai fazer com que você se sinta menos ansioso. Então, Davi, quais seriam os conselhos que você daria em termos de prevenção, para nós prevenirmos a ansiedade? Você já falou bastante coisa sobre isso, mas quais os conselhos que você daria para a prevenção tanto da ansiedade como da depressão, né? Eu acho que uma coisa muito importante, que é uma pergunta, né? São as perguntas que os gregos faziam, né? Há 3.000 anos atrás, eles costumavam fazer, né? Por que a gente está aqui? O que a gente veio fazer nesse mundo e como a gente vai fazer? Claro que essas perguntas são perguntas que às vezes demoram uma vida inteira para você responder, não é de uma hora para outra. Mas se a pessoa consegue fazer uma reflexão no sentido de que o que ela quer para a vida dela, por que ela está aqui, né, onde ela quer chegar, isso demora tempo. A terapia às vezes pode ajudar nesse processo de autoconhecimento. E se a pessoa encontra o caminho dela, olha, eu vim aqui porque eu quero ser tal coisa. Eu vou falar um exemplo aleatório assim. Uma pessoa que quer ser um atleta, por exemplo, quer ser um jogador de futebol. Não, eu quero ser jogador de futebol. Então ela vai lutar, olha, eu vou treinar, eu vou me dedicar e vou fazer de tudo para que eu seja um atleta e fazer isso da melhor maneira possível. Se ela quer ser um atleta, ela não pode ter uma vida do ponto de vista físico desregrada. Ela vai ter que dormir cedo, ela vai ter que se alimentar bem, ela vai ter que treinar tantas horas por dia, ela vai ter que ter um suporte psicológico, ela vai ter que, junto com o técnico e a equipe, entender como é que funciona o time de futebol, qual é a tática, qual é o treinamento que está por trás disso, e ela tem que se empenhar ao máximo. Se ela realmente quer isso, a chance disso acontecer aumenta muito. Não significa que vai se tornar um jogador de futebol, mas o desejo pela vida e o desejo de fazer algo que você quer fazer, isso costuma ser muito bom no sentido de você estar bem com você e com o mundo. Então, se você faz o que você quer, como você quer, e você entende a vida de uma maneira mais ampla, nesse sentido de que, olha, vamos por aqui porque é esse o caminho que eu quero trilhar, isso mostra que do ponto de vista mental, você vai estar bem com você e bem com o universo, de certa maneira, as coisas que cercam você. A chance de você entrar num quadro depressivo e ansioso é muito menor se você segue esse caminho. Claro que isso falando é muito fácil. Na teoria é muito fácil, na prática não é tão fácil assim. Mas se a gente seguir esse caminho, talvez seja um bom caminho. Legal. Vamos mudar um pouquinho o assunto, continuando nessa sua área, relacionado também com isso. Eu queria que você falasse um pouco para mim sobre insônia. O que é insônia? Que a gente percebe atualmente, nos últimos tempos, muita gente reclamando que não consegue dormir bem, né? Então eu gostaria que você falasse para mim, na verdade, conceituasse para mim o que é a insônia. Então, esse é um tema assim, super atual, Otton, e super discutido aí no geral, né? O sono é um dos fatores mais importantes que tem para o ser humano, né? E o sono está muito ligado a esse aspecto de você deitar, né? Não demorar muito para dormir, até meia hora, e dormir em torno de 8 horas por noite. Esse é um número meio mágico aí, né? A Associação Americana de Sono diz que para um adulto ele deve dormir em torno de 7 a 9 horas
por noite para ter uma boa saúde mental. Por isso que se diz que é em média 8 horas por dia. Grande parte da população não dorme esse número de horas, e muita gente tem um problema de insônia inicial, muitas vezes uma insônia intermitente e uma insônia no final, né, um despertar precoce, que a gente chama. A insônia está muito ligada a várias doenças mentais, dentre elas a depressão e a ansiedade. Normalmente, quando se tem um quadro depressivo e um quadro ansioso, com muita frequência você tem alteração no padrão de sono. O ansioso, ele costuma ter dificuldade para iniciar o sono, porque a cabeça dele fica com muita coisa, muitos pensamentos, e aí ele tem dificuldade para iniciar o sono. E aí, depois que ele inicia o sono, muitas vezes ele até consegue dormir, às vezes acorda de madrugada e acorda de manhã. O depressivo, muitas vezes, tem a questão do despertar precoce. Então, a pessoa estava acostumada a dormir às 10 horas da noite e acordava todo dia às 6 horas da manhã. Aí começa a acordar 3h30, 4 horas da manhã e não dorme mais. Isso pode ser um dos sinais que podem estar mostrando que a pessoa está depressiva. O sono, ele tem uma importância tão grande que, se você fizer uma conta rápida, né, ou se você fizer, o dia tem 24 horas, a gente deve dormir em torno de 8 horas por dia. Então, a gente dorme 1/3 do dia, né? Uma pessoa que vive 90 anos, ela vai passar a vida, 30 anos ela vai passar dormindo. Então, só esse número mostra como é super importante dormir. Pô, mas vivi até os 90, eu passei 30 anos dormindo. Se você teve um sono regular e correto, você passou 30 anos dormindo. Porque hoje eu vejo muito as pessoas falando, não, dormir é perda de tempo, é muito melhor não dormir, fazer alguma coisa, que eu vou render mais, eu vou ganhar mais tempo no dia. É justamente o contrário. Quando você não dorme bem, quando você tem um quadro de insônia, o seu rendimento diminui, a sua performance diminui e aumenta a chance, as pesquisas mostram que aumenta a chance de você ter doenças clínicas, hipertensão arterial, diabetes, problemas na tireoide, o seu corpo não vai funcionar bem, o seu sistema imune fica mais vulnerável, você fica mais propenso a ter doenças, e o mundo mental também. Hoje as pesquisas mostram que um quadro de insônia crônica, uma pessoa que não dorme bem, aumenta inclusive a chance de você ter um quadro demencial, dentre eles o Alzheimer. Então isso mostra que dormir não é uma brincadeira, não é uma coisa de que não, eu durmo a hora que quero e quantas horas eu quero. Não, dormir é uma questão de saúde. A pessoa que não está dormindo bem, com uma probabilidade muito grande, vai ter problemas na saúde dela de maneira geral. Muito bom, viu, David? Então, eu queria que você caracterizasse. Como que você caracteriza a insônia quando um paciente te procura no consultório? Como que você caracteriza isso? Então, você tem critérios quantitativos. Então, assim, você tem que ver o número de horas que a pessoa está dormindo, né? Menos do que 6 horas por noite já é preocupante, né? O ideal, o adulto de 7 a 9 horas, o adolescente, normalmente ele tem que dormir pelo menos 9 horas por noite. E a criança e o recém-nascido tem que dormir até mais. Um recém-nascido, às vezes, dorme 12, 15, 18 horas num dia, né? Então, isso acontece com uma certa frequência. Mas como é que você faz o diagnóstico? Então, você tem que ver o número de horas que a pessoa dorme por dia, e normalmente ela tem que ter uma alteração no padrão de sono pelo menos 3 vezes por semana e durante um mês, né? Então, se a pessoa durante um mês inteiro, 3 vezes na semana, ela não está dormindo bem, e isso aconteceu durante um mês, isso é uma insônia que a gente chama mais do ponto de vista agudo. Se isso passa mais do que 3 meses, isso já é uma insônia crônica. Outro parâmetro super importante é você conversar com a pessoa qual que é o feedback que ela te dá em relação a como ela está se sentindo durante o dia. Porque às vezes a pessoa, você fala, mas é em média de 7 a 9 horas. Às vezes a pessoa está dormindo 6 horas e meia, 6 horas e 50, mas ela dorme direto e ela fala para você, olha, eu estou dormindo bem, eu me sinto descansado, e a hora que eu deito, não demoro para dormir, eu durmo a noite inteira, acordo tal hora e tudo mais. Então, o parâmetro também clínico, isso vale para toda a medicina, né? A clínica é soberana. Então, se a pessoa está conseguindo tocar a vida dela sem grandes problemas, né, de cansaço, de problemas relacionados à saúde mental e tudo mais, isso pode ser que seja que ela esteja, mesmo que esteja dormindo um pouquinho menos, ela esteja bem. Então, você tem que ver a questão de número de horas, a qualidade desse sono, você tem que ver se a pessoa está demorando para dormir,
se ela fica tendo muitos despertares durante a noite, se ela tem o despertar precoce e como isso está interferindo na vida dela. Normalmente, quando a pessoa tem insônia, o que é mais comum? Ela se sente mais irritada, mais nervosa, ela para de render durante o dia, então ela tinha uma certa performance, ela acaba ficando mal e tudo mais, e as outras pessoas começam a perceber, pô, aquele meu amigo não está muito bem, alguma coisa está acontecendo com ele. Legal. E você acha, na sua prática clínica diária, você acha que o número de pessoas com insônia aumentou durante a pandemia? Eu vejo que sim, e as pesquisas mostram também que sim. Saiu um artigo no New York Times, logo no início da pandemia, e o título do artigo era Netflix ou dormir. Netflix no sentido de você fazer ter uma visão mais geral em relação aos streamings, né? Porque hoje tem vários streamings aí, não é só o Netflix, mas esse artigo ele questionava o seguinte, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, mas isso no mundo inteiro. Com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas elas começaram a ficar mais tempo em casa, trabalhando em casa, e começou a surgir uma série de problemas, uma série de dinâmicas, filho pequeno em casa, e às vezes briga com a mulher, briga com o marido, e a funcionária, isso, aquilo, o ambiente começou a ficar mais tenso. E muitas pessoas, aí elas se colocavam na posição assim, de que não, minha vida já está super estressada, já está super cansativo, estou em casa, não posso sair, não converso com ninguém e tudo mais. Qual era uma válvula de escape? Eu vou assistir televisão, eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série à noite. Netflix como alegoria, mas tem outros. E aí as pessoas começaram a falar, nossa, eu trabalhei das 8 da manhã até as 8 da noite. Jantei, comi alguma... agora eu vou assistir um seriado, isso durante a semana. Eu vou assistir um filme, vou assistir um seriado, e aí a pessoa começava 9, 10, ia dormir 2, 3 horas da manhã, porque no outro dia era home office, e aí o que acontece? Só que no outro dia tinha que acordar às 8, às 9 para trabalhar. Então começou a ter uma série de problemas relacionados ao sono por essa questão dos streamings também, né? E o que a gente vê? A gente vê que quando a pessoa começa a alterar essa questão do sono, o sono, uma coisa muito importante para o sono é você ter rotina. Então, você tem um horário que você deita e tem um horário que você acorda. Claro que tem uma festa de final de semana, acontece um evento, você dorme um pouco mais tarde, tudo isso faz parte da vida. Mas, no geral, você tem que ter rotina. E essa alteração no padrão de sono começou a gerar mais problemas. Porque a insônia, muitas vezes, começa... Se você não está dormindo bem, isso pode gerar outros problemas relacionados à saúde mental. Então, volto a dizer, a gente tem visto muitos problemas que muitas vezes a questão começa com o sono, e isso pode gerar outros problemas de saúde mental, ou às vezes começa do outro lado, como a gente falou, um quadro depressivo, um quadro ansioso, que cursa com insônia junto nesse aspecto também. Muito bom, Vitor, mas me diz para mim agora assim, quando que a gente pode dizer que se trata de uma doença? Se trata de uma doença, normalmente quando a pessoa aí está dormindo um número de horas inadequada, né? Pelo menos aí menos do que 6 horas por noite. Quando isso 3 vezes por semana, né? Pelo menos um mês, isso é aguda, 3 vezes por semana, em 3 meses, isso é uma insônia crônica, e isso começa a gerar um prejuízo para a pessoa. Então, a pessoa ela fala para você: olha, eu conseguia ler um texto aqui em meia hora, agora eu leio 5 minutos e a minha cabeça se distrai, eu leio 10 minutos e se distrai, aquele texto que eu demorava meia hora, eu demoro 1h30 agora para dormir. Olha, o meu chefe me cobrava o projeto para responder em 1 semana, antes eu respondia, agora eu não consigo cumprir o prazo. Olha, antes eu fazia exercício físico, mas agora eu estou tão cansado que eu não consigo fazer exercício físico. Eu estou ficando mais irritado, eu estou ficando mais nervoso. Então, uma série de sintomas começam a aparecer. Quando isso acontece, normalmente você dá um diagnóstico de transtorno relacionado ao sono, principalmente insônia. Perfeito. E, então, em termos de prevenção, o que você pode me dizer? Porque, às vezes, a pessoa chega para a gente e fala: não, eu durmo bem, eu tomo um cálice de vinho antes de dormir, aí eu durmo bem. Mas a gente sabe que o álcool vai prejudicar o sono, né? Então, o que teria a ver isso? O que você recomenda? Não fazer exercício antes do horário de dormir? Eu gostaria que você dissesse para mim sobre o que a gente pode fazer para prevenção em relação à insônia. Essa pergunta é super importante. Quando a gente fala de insônia, a gente tem que falar bastante dos aspectos relacionados à higiene do sono, né? Porque as pessoas elas acham que dormir, acham que o ser humano é como se fosse uma caixa de som, que você tem on e off. Você desligou o off, você vai dormir. Não é assim, né? Não é assim.
Então, na verdade, quando você vai dormir, você tem que preparar a sua casa, o seu quarto, para estar num cenário para dormir. O que é importante para uma boa noite de sono? Primeiro, o ambiente estar escuro. Né? Quanto mais escuro tiver o quarto, melhor, porque isso facilita a produção de melatonina, não é melanina, que é o pigmento que vem. Melatonina é um hormônio que a gente produz na glândula pineal e normalmente ele é produzido quando a gente está dormindo, e uma boa produção de melatonina faz com que você normalmente tenha uma vida mais tranquila e durma melhor. Mas para produzir melatonina, você tem que estar dormindo num lugar calmo, tranquilo e preferencialmente muito escuro. Antes de dormir, sempre é recomendável você colocar uma roupa tranquila, então um pijama, ou uma roupa que você se sinta confortável nela, tomar um banho antes de dormir, meia hora, 1 hora, 2 horas antes de dormir, evitar grandes quantidades de líquido antes de dormir, porque se você tomar 2, 3 horas antes de dormir grande quantidade de água, de suco, aumenta a chance de você acordar de madrugada para ir no banheiro, e isso pode atrapalhar o sono de algumas pessoas, porque tem pessoas que às vezes acordam de madrugada, vão para o banheiro e voltam a dormir. Tem pessoas que às vezes não conseguem voltar a dormir. Então, se você está mais tranquilo nesse aspecto, é importante. A questão da luminosidade, então, em casa, se você puder fazer com que a iluminação em casa, a partir das 6, 7 horas da noite, seja uma iluminação mais indireta, então, abajures ligados e não essa iluminação do teto que vem direto no olho, melhor também. Se você puder colocar criar um ambiente mais tranquilo, com músicas tranquilas. Olha, eu gosto de ouvir uma música, mas não é... mas eu gosto de rock and roll e de AC/DC. Não tem problema, mas se você conseguir colocar uma música que seja mais relaxante, mais tranquila, isso facilita também com que você comece a entrar naquele clima de dormir. Hoje tem vários trabalhos mostrando que meditação pode ser uma ferramenta importante para dormir. Técnicas de mindfulness também pode ser importante em relação a essa questão para ajudar o sono, né? Técnicas de relaxamento. Então é aquele aspecto de você estar bem tranquilo, porque se você não fizer isso, né, junto com uma atividade física, tentar ter uma vida mais tranquila, a chance de você ter um quadro de insônia e aí eventualmente entrar em questões de medicação e tudo mais aumenta, que é o que a gente não quer. O ideal é que a gente tenha um sono fisiológico realmente. Muito bom, Davi, muito bom. E eu gostaria que você desse as considerações finais sobre esses assuntos que você comentou aqui com a gente e como que a gente pode transmitir ao público, né, essa parte da prevenção, como você tão bem comentou aqui conosco. Olha, eu acho que o importante, Otton, talvez a palavra seja equilíbrio. As pessoas elas têm que entender que os extremos normalmente não são muito bons, nem muito para cima, nem muito para baixo. Então, cada pessoa tem que entender o que é melhor para ela, né? O que é uma vida saudável para ela, com algum desvio padrão, assim, no sentido de que, não, mas eu posso um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, eu posso, eventualmente, dormir um dia mais tarde, fazer alguma coisa diferente, comer algo diferente. Não tem grandes problemas, mas se você tiver um equilíbrio e conseguir manter isso grande parte da sua vida, a chance de você ter um problema de saúde mental, seja insônia, depressão, ansiedade, qualquer problema diminui. Isso não significa que você não vai ter, porque existem outros fatores que também influenciam. Mas o quanto mais equilibrado e o quanto mais a gente estiver tranquilo com a gente mesmo e com o outro, procurando esse aspecto de que tentando ter uma vida cooperativa, agregando e salutar, pensando no outro e em você próprio, isso normalmente é um dos fatores que faz com que a gente tenha uma boa saúde mental. Então, eu acredito muito na questão do exercício físico. Eu acho que fazer exercício físico, até pela liberação de endorfinas que você tem, todas as alterações fisiológicas que acontecem quando você faz exercício, isso gera um bem-estar muito bom. E o convívio social, eu acho que é outro aspecto super importante. Então, você estar bem, não só com a sua família, mas com seus amigos, as pessoas que você gosta, também é um fator de que acaba protegendo a sua mente para estar bem. Então, se pudesse falar alguma coisa, eu ia mais nessa linha, nesse sentido aí. Davi, agradeço muito, viu, pela sua participação nessa nossa gravação do primeiro podcast Fala Doutor, aqui da APM de São José dos Campos. Agradeço muito, tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas que estão vendo esse podcast, né? E quem está vendo, quando perceber que está com algum sintoma, alguma coisa relacionada com o que o Davi falou,
não está conseguindo controlar isso, procura uma ajuda médica, procura a ajuda de um psicólogo às vezes, mas não fique parado, vai atrás, senão a tendência é que só piore. Tá? Obrigado, muito obrigado mesmo pela sua presença, viu, Davi? Otton, eu que agradeço, enfim, o seu convite, agradeço toda a estrutura aí da APM, né? Volto a dizer, a APM é uma instituição fantástica e claro que, assim, até a gente pensar aí em ampliar essas ações, porque eu acho que vai ajudar muita gente. Então, valeu, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Até mais.